Fala, meu lindo! Minha linda! Nós estamos em Chapecó. Tem que respeitar essa cidade linda. Glórias a... Ô, gente, vocês fazem suspense. Vocês fazem suspense. Antes de começar, eram uns anjinhos. Tudo quietinho. Agora os vida louca apareceram. E essa será a melhor mensagem da nossa vida, a melhor gravação de série da nossa história. E essa palavra, aleluia, essa palavra vai, olha, eu não quero ser, empolgado demais, mas eu quero declarar que o que essa mensagem vai produzir em você vai transformar a próxima estação. E eu vou ser mais claro, vou dar nome: o seu 2026, no ano mais poderoso da sua história, o ano da maior colheita da sua vida. E começa numa palavra, e essa palavra é para você. E agora, antes de ir para a mensagem, eu quero pedir algo muito rápido. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Quando você faz isso, o YouTube fala: uau, que vídeo bom, e manda para mais pessoas. E como nós queremos é que a mensagem alcance milhares e milhares, você vai ser um instrumento de Deus para fazer com que essa palavra alcance quem você ama e talvez quem você não conhece, mas vai saber da palavra por causa de você. Então curte, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Nós já somos mais de 10 milhões e 500 mil pessoas. Aleluia! Toda segunda-feira tem uma palavra de Jesus para você aqui no nosso canal. Então se inscreve, ativa o sininho para não esquecer. Quinta, tem uma mentoria de vida também no nosso canal do YouTube. E se for pouco para você, você pode todos os dias, de segunda a sexta, no SBT, às 7:30 da manhã, assistir o Bom Dia Esperança. Aleluia, amém. Agora a última coisa é sobre a nova estação. Eu quero que você saiba que você tem duas opções: ou você é parte do que Jesus está fazendo, ou você é um espectador do que Ele está fazendo. E eu quero convidar você a ser parte daquilo que Jesus está fazendo. E nós, através do nosso ecossistema, da nossa associação, temos alcançado milhares de pessoas. Colégios hoje no Paquistão, crianças cuidadas, mais de 500 crianças na África, projetos sociais, casas construídas, discipulado, milhares de vidas. São mais de 300 mil pessoas cuidadas pela nossa associação. E eu quero que você seja parte. Você pode ser um voluntário, você pode servir com o seu tempo, você pode ser um doador. E todas as informações que você precisa estão aqui embaixo. E agora eu quero te convidar para a palavra. Vamos para a mensagem. Aleluia. Hoje a palavra que eu quero compartilhar com você, ela me parece um déjà vu de tantas outras vezes que já falei sobre esse personagem. Mas hoje, aliás, enquanto eu estudava e preparava essa palavra, com uma percepção de que tudo que planejamos é nada perto do que Deus tem, essa mensagem me nasceu, me constrangeu. De um homem que você já ouviu eu falar, e que talvez você é até um pouco parecido com ele. Eu estou falando do Pedro, do Pedrão. Tem Pedros aqui na casa hoje. Mas olha, um detalhe muda todo o cenário. Quando Jesus aparece para Pedro na beira do mar, pela primeira vez, a impressão que temos é que ali Pedro está conhecendo Jesus pela primeira vez. E se crermos dessa maneira, e se a informação que temos é essa, alguns detalhes mudam na compreensão da mensagem. Mas o que eu quero que você saiba é que na Galileia, na beira do mar, não é a primeira vez que Pedro está conhecendo Jesus.
Pedro já sabia quem Jesus era. Tiago já havia conduzido Pedro a Jesus, e Jesus já havia inclusive falado algo muito poderoso sobre Pedro. Então hoje eu quero ressuscitar em você e para nós, para essa nova estação, porque essa palavra é a última mensagem de 2025. E talvez agora você está concentrado em tentar imaginar o que vai ser da sua nova estação, desse novo tempo, desse novo ano, porque nós gostamos de marcos temporais. Então você planeja muita coisa, você se envergonha de outras, então esse é o tempo da reflexão. Mas eu quero que você caminhe comigo para entender algumas coisas importantes. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 1 diz: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos parados juntos ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Pedro, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava no barco. Essa cena você já viu milhares de vezes. Alguém já leu, alguém já te contou, uma pregação já apareceu para você. E essa é a história, e a epígrafe do texto está escrito: Jesus está escolhendo os seus primeiros apóstolos. Mas lembre-se que Jesus já sabia quem era Pedro, e Pedro já sabia quem era Jesus a partir do seu irmão. Mas deixa eu lembrar você de alguma coisa aqui. Pedro era uma pessoa iletrada. Quando Atos vai falar sobre Pedro, ou sobre os discípulos, deixa claro que alguns, e nesse caso Pedro, era iletrado, não tinha estudo. Pedro nasceu em Betsaida, uma pequena vila de pescadores. Pedro é filho de Jonas. Pedro tem um irmão. Pedro cresce, se muda para Cafarnaum, com a sua esposa, com seu irmão, sua sogra. Esse é o pequeno relato da vida de Pedro. Pedro tem uma história programada para ele. Pedro tem um plano para a sua vida, e esse plano ele é geracional. O pai é pescador, com toda certeza, pela própria construção do texto, pela maneira que Cristo chama, falando Pedro, filho de Jonas. Está delineando uma história onde uma coisa se conecta com a outra. Então Pedro, ele já tem um plano para a vida dele. Ele já sabe como as coisas provavelmente vão terminar. Ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele é um cara temperamental. Ele sabe quais são as limitações dele. Então de repente, esse Pedro, que já tem toda a sua construção da sua história, da sua vida, vamos dizer, do seu futuro, ele é apresentado a Jesus. E quando ele é apresentado a Jesus, com toda certeza, Pedro ouviu Jesus pregando. Pedro ouviu Jesus ensinando, ouviu Jesus falando. E eu imagino a cena, que não era algo, simples. Deveria ser algo muito poderoso, muito peculiar, porque basta imaginar que as multidões seguiam ele, se amontoavam em volta dele. Agora, compreenda a mentalidade de Pedro. Eu vou chamar com respeito aqui do Pedrinho. Imagina o Pedrinho que acabou de conhecer Jesus, olhando para Jesus, vendo Jesus ensinar, vendo Jesus atrair milhares de pessoas. Consegue pensar na possibilidade ou na probabilidade de Pedro lá dentro dizer assim: um dia eu vou ser o discípulo desse homem? Seja sincero. Você consegue imaginar Pedro olhando para Jesus e dizendo: um dia eu vou fazer obras maiores do que ele? Você consegue imaginar? Você consegue imaginar Pedro olhando para aquela cena e dizendo: um dia o Espírito Santo de Deus vai descer, conforme este homem haverá de nos prometer, e estarão todos confusos, e eu, Pedro, sairei para fora e pregarei o evangelho da cruz e da redenção, e 3.000 almas se converterão ao evangelho. Você consegue imaginar a criatividade de Pedro a esse nível, sim ou não?
É óbvio que não. E esse é o cerne de tudo. É isso que nós somos. Se depender da nossa capacidade, a nossa vida já tem começo, meio e fim. Se depender da nossa realidade lógica, originária das nossas próprias tradições familiares, a gente já sabe inclusive quanto a gente vai ganhar, aonde a gente vai morar, o que a gente vai vestir, a gente já sabe de tudo. Então compreenda que partimos do pressuposto aonde há um limite em nós, e o limite em nós somos nós. Então agora entenda que quando Pedro está sendo encontrado por Jesus pela segunda vez, Pedro está vivendo a vida dele. Pedro está sendo quem ele é, vivendo a sua realidade. A realidade de Pedro era uma realidade de incertezas, porque Pedro pescava à noite. Pedro estava voltando de uma pesca fracassada, o que não era muito novidade na vida do Pedro. Isso é comum de um pescador. Um dia você sai e pesca algumas coisas, alguns peixes, outro dia você não pesca nada. Então não há nada de novo, é a vida seguindo o curso natural. Enquanto basicamente a nossa vida é o resultado do nosso plano, a nossa vida ela é natural. Ela tem uma cronologia pragmática, conectada com a nossa própria história. Só que então de repente a Bíblia diz que Jesus está chegando na praia onde Pedro está também chegando. Dois aleluia. Eu vou falar de novo, porque sempre tem alguém que já pega antes da mensagem terminar. Eu vou falar de novo. Jesus está chegando na praia que Pedro está chegando. Obrigado, irmão. O seu aleluia me animou. Então eu vou falar novamente para ser pedagógico. Antes era somente lógica, porém, todavia, Jesus está chegando na praia que Pedro está chegando. Aliás, não há nada marcado, não há um encontro marcado, não é uma noite de cruzada, não é um grande evento, é só Jesus chegando. Mas como Jesus aonde chegava tinha uma multidão, então as consequências da multidão é o aperto, é a confusão, o caos. Então Jesus olha 2 barcos, mas um ele entra. O Pedro. O barco era do Pedro. Então Jesus entra no barco do Pedro. E a gente pode até pensar que Jesus precisava do barco, mas Pedro precisava mais do que Jesus tinha para ele, do que Jesus precisava do barco para pregar. Eu vou melhorar essa frase para você viver essa palavra comigo. Às vezes nós pensamos que Jesus precisa do que a gente tem, mais do que a gente precisa daquilo que Ele pode nos dar. Então a ordem vai se inverter rapidamente. Pedro está pensando que está fazendo um favor para Jesus, mas Jesus está prestes a mudar a vida do Pedro. Eu vou melhorar. Pedro tinha um plano, mas Jesus já tinha tudo planejado. A praia, o primeiro encontro, o segundo encontro, a noite sem peixes, tudo estava cronologicamente trabalhado. Então agora Jesus está no barco do Pedro. Pedro está num camarote, está vendo Jesus pregar, está na primeira fileira, está aqui, uau, prega muito, prega fácil, é demais esse homem. Então agora Jesus vai dizer para ele: Pedro, agora eu vou resolver o teu problema. Pescou alguma coisa? E Pedro diz: não pesquei nada. E aí Jesus diz: então vais voltar a pescar. Pedro podia estar começando a imaginar o seguinte: rapaz, que confusão que eu arrumei para minha cabeça. O homem é bom de pregação, mas não entende nada de pesca. O peixe que eu pego é de noite, de repente está de dia, tem uma barulheira na beira da água, não vai dar peixe nenhum, essa confusão não tem nem sentido. Então ele olha para Jesus e diz: mestre, ele reconhece quem Jesus é. A gente pescou a noite toda, não
faz sentido voltar agora. E então Jesus diz, não, volta. Então ele fala, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Eu já devo ter pregado milhares de vezes sobre isso. Só que agora entenda, olha que coisa poderosa. Pedro pescou a vida inteira com um barco e uma rede. Mas quando ele vai com Jesus, quando Jesus vai e ele vai pela palavra, a Bíblia diz que ao lançar a rede, descobre que uma rede não é suficiente, um barco não é suficiente para aquilo que Jesus estava fazendo na vida dele. Meu Deus, não, irmão. Antes de Jesus chegar na sua vida, um barco era suficiente, uma rede era suficiente, 2 ajudantes bastavam. Mas depois que Jesus chegou na vida de Pedro, um barco não era mais suficiente, uma rede não era mais suficiente, porque mesmo não estando no plano perfeito, a adaptação já era maior do que Pedro havia planejado para ele a vida inteira. Quando Jesus chega, ele já produz a expansão do que você pensava que era o fim, e aquilo que você pensa que acabou, Deus não adapta, ele cria algo novo e muito maior do que aquilo que você planejou a vida inteira. É só o começo, é só o começo. Fala para quem está perto de você, é só o começo, é só o começo, é só o começo. Eu sinto a graça de Deus nisso. Eu estou olhando o Pedrão, eu estou olhando, imagina a carinha dele. Lança a rede, peixe que não acaba mais. E Pedro começa a gritar, ô galera, ajuda! Vem ajudar! Eu nem sabia que tinha tanto peixe nesse mar. Corre! Ajuda! E os pescadores não estão entendendo nada. Não era um dia de pesca, não era uma noite de muitos milagres. Era um homem que já tinha lavado inclusive as suas redes, que agora estavam sujando novamente. Mas então eles vão, ajudam. E quando ele chega, Pedro diz, afasta de mim. Afasta de mim que eu sou pecador. Sai de perto de mim. Eu não mereço que o milagre que o Senhor fez. Porque na cabeça de Pedro aquilo era o máximo que ele teria para viver com Jesus. Entende? Como a nossa mentalidade é limitada, a gente pode estar vivendo um milagre com o Senhor e já acreditando que aquele é o último milagre, que é a última provisão, é a última estação, acabou ali. E de repente a gente vai descobrindo que quando a gente pensava que era o fim, era só o começo. Que quando a gente pensava que Deus havia parado de criar, era só o primeiro plano, era só o começo da ideia. Então agora Pedro vai descobrir. Pedro vai descobrir que aquele homem não foi ali para usar um barco, ele foi ali para encontrar um pescador de almas. Talvez você ache que Jesus te encontrou com essa palavra por conta de uma resposta que você precisa de algo que não deu certo. Eu quero que você saiba que você está inteiramente enganado. Deus na verdade colocou você nessa palavra para tornar obsoleto tudo aquilo que você planejou sem Ele, para tornar, totalmente inaplicável tudo aquilo que você escreveu sem Ele, porque o que Ele vai fazer é tão maior, é tão mais extraordinário, é tão mais incrível, que o que você viveu em 2025 não se compara com aquilo que você vai viver em 2026. Se o que você viveu até agora foi o fruto dos teus planos, você precisa se preparar, porque os frutos daquilo que Ele planeja é muito maior do que a gente está preparado para entender, compreender ou tentar explicar. Eu vou melhorar, eu vou explicar. O que você vai viver em 2026, você não vai conseguir explicar com palavras. Você não vai conseguir entender de onde veio, como aconteceu, de que maneira isso encontrou você. Mas uma coisa você vai dizer: é graça, é Cristo. Foi Ele que entrou na minha história, foi Ele que mudou a minha vida. Eu não estou aqui porque queria, eu estou aqui porque Ele me enviou para esse lugar. Eu não estou vivendo isso porque planejei, eu estou vivendo isso porque a graça dele me alcançou. Estou aqui pregando para você. Eu sei o que isso significa para mim quando entro dentro do meu quarto e tranco a porta. Não há lógica, não há nexo, não há motivos. Tinha gente melhor, tinha gente mais inteligente, tinha gente mais capaz, tinha gente mais preparada, tinha gente na boca do gol. E o Senhor pegou alguém que estava no final da fila, alguém que estava para condenado, e disse: eu vou fazer o que ninguém fez, aquilo que ninguém tem poder de fazer na vida daqueles que ninguém acreditam. Sabe, essa é a graça do Evangelho. Deus não depende de você para fazer algo extraordinário. Deus só depende que você abra o seu coração, deixe Ele entrar, e a partir de você, o que era comum se tornará extraordinário. O plano que era simples se tornar imparável. Entendeu? Eu preciso continuar.
tô empolgado, desculpa. Nem comecei. Não aconteceu nada ainda, irmão. Aí não aconteceu nada ainda. Como que eu posso estar tão empolgado se não aconteceu nada ainda? Fala para quem está perto de você, é porque ele já leu o final. Como pode Deus estar tão empolgado com você, mesmo sabendo aonde você está ainda? Diga para quem está perto, ele já viu o teu final. Fala, ele já viu você vivendo algo extraordinário. Ele já viu o teu milagre chegando. Ele já viu a provisão descendo sobre a sua casa. Ele já viu a restauração da sua família. Ele já viu o milagre completo sobre você. Ele já viu tudo. E ele está tão empolgado porque ele já sabe como a história termina antes de você começar a vivê-la. Aí o Pedrão está confuso. Pedrão está... Eita! E agora? O que eu faço? Aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, eu vou ler. Mestre, eu vou no capítulo, versículo 8. E vendo Pedro, caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado, e todos os que estavam com ele, diante do arrastão de peixes que tinha feito. E assim também estava Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Pedro: não tenha medo, Pedro, de agora em diante pescará homens. Tiago e João perderam um sócio. Outras versões, Jesus diz que eu vou te transformar num pescador de homens. Hoje você é um pescador de peixes, mas eu vou te transformar num pescador de homens. E eu vou ter 3 anos e meio para isso. Pedrão, não vai ser fácil, Pedrão. Você é duro de lidar. Você é difícil. Mas eu vou fazer, Pedro. Pedro, tu és pedra. Sobre esta pedra, você sabe. Bom, a crise de tudo é: por que Deus faz assim? Porque simplesmente Deus não nos deixa em paz. Era mais fácil só replicar a vida de alguém. Era mais fácil só, viver o que alguém já viveu. Mas quando Jesus chega na história, ele não repete nada. Ele faz tudo novo. Ele confunde tudo. Confunde os inimigos, confunde até mesmo nós, porque a gente entra em colapso nessa hora. Então, eu compreendo que quando olho para Pedro e vejo Pedro vivendo o que Jesus planejou, consigo, chegar numa pequena conclusão com a simplicidade que me é cabível para isso. Nada do que a gente planeja é mais inteligente, é mais criativo do que o que Jesus tem planejado para nós.
Eu quero liberar uma palavra sobre você. Você planejou, você orou e pediu coisas para o seu 2026. Mas eu preciso te dar uma notícia. O que você pediu é pouco. O que você orou é limitado. O que você acredita sobre o seu 2026 é nada perto do que Ele já preparou para você. Talvez você pense que 2025 seria um pouco melhor do que 2024 e você se enganou. Sabe, talvez você acredita que 2026 vai ser igual 2025, mas eu quero declarar que 2026 não tem nada a ver com 2025. 2026 será o ano mais poderoso da sua vida. Será um ano com os testemunhos mais incríveis para contar. Será um ano onde você vai ver milagres, onde você vai ver a provisão do Senhor, onde você vai ver nascer coisas que antes estavam secas, apagadas no deserto. Você vai ver. Só que aí que está. Para tanto, precisamos nos entregar ao plano. Essa palavra, ela é interrompida, ela é profética, mas ela é interrompida. Em algum momento refresco a sua mente. Porque Pedro ouviu e Pedro tomou uma decisão. E é isso, pastor, não adianta. Ouvir e não decidir muda nada. A rede cheia de pesca, de peixes, não será suficiente mais. Aliás, a não ser que você queira contar o mesmo milagre a vida inteira, administrar a mesma história de uma vez que Jesus te encontrou e você viveu um milagre e nada mais aconteceu. A Bíblia diz que Pedro imediatamente largou as redes, abandonou os peixes e tudo para trás e seguiu a Cristo. A pergunta é: qual é o seu plano para 2026? Qual é a sua lógica, sabe, que você vai escolher para dominar a sua vida e a sua próxima estação? Qual é o plano que você quer que guie você? Porque de fato você vai ter que decidir. Pedro poderia ter sido parte de um testemunho e talvez virasse a página e nunca mais ouvíssemos sobre ele. Mas Pedro se transformou em algo parte do ministério de Cristo. E muito do que sabemos sobre o Evangelho veio através do que Pedro também construiu, cheio do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos. Então, é poderoso, mas te confronta. Porque saber e não se posicionar é a mesma coisa que nada. Talvez você tenha um plano para o seu 2025, melhor, o seu plano para 2026 já está pronto. Mas tem milhares de pessoas na Bíblia que já tinham seus planos prontos. Maria só queria se casar, Moisés só queria fugir, José só queria sobreviver, Abraão só queria um filho. Mas para Maria, Jesus tinha algo muito maior. Ela seria o pai do Salvador. Cristo nasceu através de Maria. Para Moisés, que queria só ser um fugitivo, para ele, Deus tinha a libertação de um povo. Para José, que queria ser apenas alguém que sobrevivesse no meio dos irmãos, se tornou o governador
do Egito, para José para Pedro, que queria ser apenas um pescador de peixes, se transformou no primeiro grande evangelista da Bíblia e um dos maiores apóstolos dos evangelhos. A pergunta é: e você? Qual é o seu plano? Se fosse você, dizia: Deus, esquece o meu plano, porque o teu é muito melhor do que o meu. A tua lógica, as tuas ideias são melhores do que as minhas. 2026 eu quero viver o que o Senhor tem para mim. 2026 eu quero viver a tua palavra para mim. Eu quero viver aquilo que o Senhor já escreveu para mim. Aleluia. E aí, entenda que para tanto necessário é uma decisão. E eu termino. A gente planeja, e não é errado planejar. A gente escreve, e não é errado escrever. Mas a gente não consagra, e o nosso problema está aqui. A gente tem que colocar na mão dele. Eu tenho uma palavra para o seu 2026, e ela está sendo ecoada aqui em alto e bom tom. Você acha que 2025 foi maneiro? Ou talvez para você foi atribulado, cheio de problemas? Então deixa eu te falar uma coisa: 2026 será o ano mais poderoso da sua vida. 2026 será o ano mais extraordinário da sua história. No lugar que você chorou, eu quero declarar que no mesmo lugar você vai sorrir. No lugar onde houve batalhas, nesse mesmo lugar as suas vitórias serão celebradas. 2026 será o ano da maior colheita da sua história, porque desta vez não são os seus planos em ação, dessa vez não será a sua criatividade em ação, mas a vontade soberana de Deus sobre você. Porque você já entendeu que o seu plano é pequeno, modesto, simples. Você pediu pouco e Deus já planejou tudo, e será muito maior do que você acreditou, do que você esperou, porque nem se compara com aquilo que você acreditava sobre você. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pedro demorou 3 anos e meio. Mas quando Pedro viu, Pedro estava falando em alta voz sobre Jesus. Pedro estava gritando o evangelho sem perceber que estava se tornando o que Jesus havia dito para ele no segundo encontro. Eu acredito que seja. Pedro se transformou no pescador de almas que Jesus havia prometido. Sabe, vai ter um momento da sua vida que você vai se encontrar em um lugar que você vai olhar para dentro de si e vai dizer: como é que foi que eu cheguei aqui? Você não está pegando, eu vou falar de novo. Vai chegar um dia, e que seja 2026, que você vai se olhar no espelho, você vai olhar para dentro de você e vai dizer: como é que foi que eu cheguei aqui? Que coisa doida é essa que eu vivi, não sei explicar, que me trouxe para esse lugar? O que foi que eu semeei a ponto de colher o que eu estou colhendo? Porque vai ser tão extraordinário, vai ser tão extraordinário que você vai dizer: não é possível, não tem como explicar. E aí lembre-se dessa palavra, a resposta já está dentro de você: é graça. Não é o meu plano, era o plano dele desde o começo. Não é a minha habilidade, mas é o amor dele derramado sobre mim. Não era absolutamente nada do que eu esperava, porque é muito maior do que tudo aquilo que alguém que veio antes já viveu. E por isso, só tem um nome para aquilo que Deus está fazendo: milagres
milagres, milagres e graça, graça. Essa é a nossa última mensagem de 2025. E eu tenho uma declaração que salvei para te desejar feliz ano novo. Dois irmãos só pegaram, então eu acho que eu deixo para 2026 no final e uso para 2027. É porque, poxa, tão bonitinho, tá? Vale a pena? Será ou não? Então essa palavra é para você que está nos últimos minutos de 2025, que está nas últimas, horas de viver algo novo. Não que Deus precise de uma virada de ano para fazer algo na sua vida. Ele pode fazer exatamente agora. Deus pode fazer exatamente agora. Não precisa virar o relógio, não precisa mudar no calendário. É só deixar Ele entrar, é só deixar Ele chegar, é só deixar Ele entrar no teu barco. É só deixar, é só permitir. Mas eu quero ser profético dentro de um tempo. 2026 não será um ano comum. Será o ano em que seus planos se renderão aos planos de Deus. O ano em o que você achava distante se tornará real. E o que parecia perdido voltará à vida pelo poder do Senhor. Este será o ano da colheita, o tempo em que Deus fará florescer tudo o que você semeou com lágrimas e multiplicará tudo o que você entregou com fé. Os céus estão abertos sobre a sua casa e a mão de Deus está movendo o que você achava que não tinha mais conserto. Tudo o que você viveu até aqui foi apenas um ensaio. 2025 foi o campo de batalha, mas 2026 será o campo da colheita. Será o tempo de ver os planos de Deus superando tudo aquilo que você pediu, as promessas vencendo o medo e o propósito anulando o passado. Deus vai alinhar os seus caminhos, restaurar o que foi rompido e te surpreender com o que Ele já havia preparado em silêncio. E é dessa mensagem, com essa palavra, que eu desejo para você um feliz ano novo e o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. Senhor, faça desse ano o melhor ano da nossa história. Nós cremos que o Senhor está no controle, que tudo será novo, que tudo será diferente e maior do que tudo aquilo que planejamos. Deus, Tu estás no controle. Tudo é Teu, a glória é Tua, a honra é Tua, o louvor é Seu. Tudo que viveremos será para a glória do Teu nome. Mas entendemos que nossos planos não servem mais, são obsoletos, porque o que o Senhor tem é muito melhor. Amém. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou ao seu coração. Mas esse é só o começo da jornada e tem muito mais de Deus para você. E eu quero te fazer um convite. Aliás, eu quero te apresentar algo que pode fortalecer ainda mais o seu relacionamento com Deus, a sua caminhada e a sua jornada para 2026. O nosso devocional, o Oi Deus, Sou Eu de Novo, já é uma realidade e já é um best-seller que está abençoando milhares de pessoas. Uma palavra para cada dia do ano, para você começar o dia dizendo: Oi Deus, sou eu de novo, preciso de uma palavra. E eu quero declarar que haverá respostas diárias sobre a sua casa, sobre a sua família. E esse livro já está à disposição. E eu vou deixar o link para quem quiser, com frete grátis para o Brasil inteiro, na descrição do vídeo. E é isso, Deus te abençoe e que o seu 2026 seja extraordinário.